e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Papai querido, muito obrigado porque o Senhor reina soberano e nos mínimos detalhes pode-se ver o teu governo. Papai, cumpre o teu querer, exalta-te sobre tudo e sobre todos, porque nós te exaltamos, nós te adoramos e esperamos no Senhor todo o mover. Em nome de Jesus Cristo, amém. Queridos irmãos, é claro que para viver plenamente, e aí eu quero que você se atenha à expressão plenamente. Para viver plenamente a fé, o cristão precisa, imprescindivelmente, conhecer a Bíblia. Assim como o povo judeu, para ser um judeu, ele precisa conhecer o Antigo Testamento, no mínimo o Pentateuco. Mas eles não se contentam com o mínimo, eles se contentam apenas em conhecer toda a Bíblia do judeu, que é o Antigo Testamento, porque a Bíblia Sagrada é a revelação escrita de Deus para toda a humanidade. Por isso convém que os crentes conheçam a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. Hebreus 5,12 diz assim: porque devendo já ser mestres pelo tempo, ainda necessitais de que se vos torne a ensinar quais sejam os primeiros rudimentos das palavras de Deus, e vos haveis feito tais que necessitais de leite e não de sólido mantimento. É muito recorrente os pastores, na maioria das vezes, ficar ensinando beabá. Às vezes passa a vida inteira ensinando beabá para o mesmo grupo. Não é que o grupo vai se renovando, vai mudando, não. O grupo não se renova, é o mesmo grupo, mas o ensinamento é sempre leitinho, não dá para avançar. Parece que os pastores se sentem às vezes meio que atolado num atoleiro sem poder caminhar. Quando a gente está andando assim lá em Goiás, lá no Brejo, às vezes a gente atola no brejo, está andando assim, aí atola no brejo, e aí depois a gente tenta puxar assim, fica para trás o chinelo, fica a botina, e a gente vai andando, é pesado cada pé que a gente arranca. Às vezes o pastor fica assim, ele quer implementar um projeto vigoroso, mas ele tem que se preocupar com beabá. E por que se preocupa tanto com beabá? Porque a igreja não toma a iniciativa de dar um mergulho profundo nas Escrituras. Eu não estou falando de conhecimento teológico. A teologia, o estudo teológico, até que eu acho bastante interessante, muito rico ter esses conhecimentos, mas não é genérico, é mais para a pessoa que quer ter um tipo de argumentação a respeito de pensamento de estudiosos das Escrituras, conceitos diferenciados, doutrinas em várias fases da história da igreja, essas coisas, que é bom que os obreiros conheçam, que os pastores tenham esse conhecimento, mas eu não estou falando de conhecimento teológico, eu estou falando de conhecer a Bíblia. O apóstolo
Paulo fala que a gente precisa saber defender a nossa fé. Aleluia, Jesus. A gente precisa saber falar daquilo que a gente crê, da nossa esperança. Com 2 ou 3 perguntas, qualquer um põe o crente no bolso. Fica tudo perdido. Eu já citei uma vez, eu não sei se foi aqui, eu ouço aquele programa Vejam Só. Aquele programa eles fazem entrevista na rua, né? E geralmente eles vão lá para a Ponte de Sarzeira, porque lá com certeza encontra crente, né? Aí faz pergunta básica a respeito da fé. Os crentes ou dão uma resposta tão tola que dá vergonha, sabe aquelas vergonhas alheias? Mas cada resposta que eu fico falando, não é possível que esse sujeito falou isso. E às vezes, quando não é isso que o indivíduo fala, né, uma resposta muito sem fundamento, assim, é uma resposta errada. Às vezes fala bobeira e às vezes fala a resposta errada. Eu fico pensando, mas como é que pode? Ele está ali no centro, aonde se encontram os crentes. Ele pergunta para um, pergunta para outro, pergunta para outro. Ninguém sabe responder com base bíblica. Não precisa citar versículo, não precisa. As pessoas na Bíblia não citam versículo quando fala da Bíblia. Fala assim, num certo lugar está escrito isso e aquilo. Como foi dito por Moisés, não sei o que, isso e aquilo. Não cita endereço de... Aliás, esses endereços da Bíblia foi dado não faz muito tempo. Então, não precisa exatamente saber versículo de cor, não sei o que, mas precisa ter conhecimento para dar satisfação, para dar resposta coerente, bem fundada a respeito da tua fé, da tua esperança, da tua expectativa. Por isso, o crente precisa conhecer a Bíblia completa. E esse conhecimento, eu me refiro à leitura bíblica, mais do que frequentar uma escola teológica. Em Colossenses 3,16, diz assim, ó, a palavra de Cristo habite em vós abundantemente em toda a sabedoria. Aqui, eu acho que é uma utopia dentro da nossa realidade. Por que utopia? Utopia é uma coisa almejada, mas impossível de alcançar. Infelizmente é isso que eu vejo. No seio da nossa igreja, para mim isso aqui é utopia, não devia ser, mas é. Ó, a palavra de Cristo habite em vós abundantemente. Se ele parasse aqui, já seria um pouco complicado. Mas ele segue ainda dizendo, em toda sabedoria. Aí pronto, aí encrencou tudo. E o pior, que isso aqui é a expressão da expectativa de Deus a respeito da igreja. Aleluia, Jesus. É o que Deus espera da igreja. E Deus não espera aquilo que não é possível. Ele só espera o que é possível, dado o seu investimento na igreja. Investimento de potencialidade dos indivíduos. Porque quem tem o Espírito Santo tem ferramenta de Deus para mergulhar. Aleluia, Jesus. Quem tem a mente de Cristo, quem é co-participante da natureza divina, quem tem a palavra em si, amalgamada, misturada, no cerne do ser, conforme é o milagre do novo nascimento, mediante a aceitação da proposta consumada em Jesus Cristo. Então, Deus tem uma expectativa, mas não uma expectativa vazia. Ele tem uma expectativa coerente, baseada no investimento dele em cada indivíduo. Não é na turba, é na individualidade. Cada indivíduo foi potencializado pelo investimento de Deus.
habite em vós abundantemente, abundantemente a palavra de Cristo, abundantemente, em efervescência, em sobejo, derramando, transbordando. A boca fala daquilo que está cheio, então o abrir da boca, meu assunto é Cristo, como diz o apóstolo Paulo, porque estava cheio. A palavra de Cristo habite abundantemente em toda sabedoria. Meu Deus. E Romanos 10, olha para falar, a palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração. Meu Deus. A palavra está junto, junto, esse junto não é do lado, junto é o tempo todo em efervescência dentro de você, porque está no coração e brota na boca. Olha só, a palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração. Coração cheio, brota pela boca palavras de sabedoria, não para sair pregando conceitos teológicos profundos de revelações mirabolantes, não, defender com coerência a tua fé. Olha isso. É preciso conhecer bem, especialmente bem, o Novo Testamento. Os crentes precisam conhecer bem o Novo Testamento. Os principais aspectos da nova aliança consumada em Cristo Jesus. A aliança de Deus com o homem, com a raça humana. Tem crente, por incrível que pareça, tem crente que acredita em socorro de ET. Tem gente que tem crente que acredita que vai ter nave espacial e ET que vem de outras galáxias para socorrer numa catástrofe nuclear ou sei lá o que aqui na Terra. Sabe uma coisa tão absurda, tão apocalíptica isso? É preciso conhecer o Evangelho, aquilo que a gente crê, para não pagar esse mico. É um mico do tamanho do King Kong. Falar certas coisas que às vezes a gente fala por não saber os fundamentos. Quais são os fundamentos da igreja? Aonde a igreja edificou os seus ensinos, as suas práticas, aonde a igreja estabeleceu os modos operantes dos seus serviços, a prática piedosa de verdade, que é um fluir espontâneo na vida da nova criatura. Aleluia. Não essa piedade travestida, não, um fluir espontâneo, não travestido, fluir espontâneo. Entenderam? A igreja precisa conhecer isso, para não ficar macaqueando um crentez no linguajar, na postura, na vestimenta, na cara, no jeito de olhar assim. Não precisa macaquear. Tem que conhecer, mergulhar, se deixar levar pelo rio farto do conhecimento das Escrituras Sagradas, da palavra do Senhor Jesus Cristo, e aí essas coisas te serão naturais. Aleluia, Jesus. Você transpirará, você refletirá na tua fachada, na tua conduta, na tua conversa, nos teus negócios, no teu ir e vir. Saber a respeito do amor, por exemplo. Amor é uma coisa tão cafona, tão fora de moda, é tão piegas falar de amor. E amor é o lastro fundamental da fé cristã, da vinda de Jesus Cristo a este mundo. Mas a crencaiada não sabe o que é amor. Sabe
Deus é uma revelação progressiva. Deus não bateu na porta assim e entregou a palavra dele toda de uma vez para uma pessoa. Não foi assim que aconteceu. Foi uma revelação progressiva. Por isso, é preciso, ainda que eu diga que você precise conhecer mais profundamente o Novo Testamento, mas é imprescindível você fazer ligações entre o Novo e o Velho Testamento, conhecer os dois. Para transitar com liberdade no Novo Testamento, é preciso conhecer o Antigo Testamento. Porque um está intrinsecamente ligado ao outro. Sem o Antigo Testamento, fica difícil compreender o Novo Testamento. Porque tem uma linha teológica aí que despreza o Velho Testamento e fala que a gente tem que desprezar, tem que tirar da Bíblia o Velho Testamento. Mas não pode, é impossível. É preciso conhecer os dois. O Novo Testamento é bem compreendido tendo como pano de fundo o Antigo Testamento. Está certo que é preciso entender que o Novo Testamento é o testamento da igreja, esse é o da igreja, mas tem um pano de fundo, e tudo que acontece na cena da nova aliança tem a antiga aliança como pano de fundo. Aleluia, Jesus. Porque senão não dá para entender. Não há como saber as razões do povo judeu esperar a vinda do Messias. O Messias é ele que selou a nova aliança. Mas quem é que esperava o Messias? São os da antiga aliança. E como compreender a nova aliança no Messias sem entender o Messias esperado na mente daqueles que esperavam por uma promessa? Aleluia, Jesus. Então está naturalmente ligado. Não há como identificar o Messias se não conhecer o Antigo Testamento. O Messias chegou? Sim, chegou. Mas só com o Novo Testamento não dá para identificar. Isaías 53:2 diz assim: porque foi subindo como renovo perante ele. E Isaías 53 é Antigo Testamento, é a antiga aliança. E como raiz de uma terra seca, não tinha beleza nem formosura, e olhando nós para ele, não havia boa aparência nele para que o pudesse desejássemos. Era desprezado e mais rejeitado entre os homens, homem de dores e experimentado nos trabalhos, e como um dos que os homens se escondiam o rosto. Era desprezado e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por filho, ferido de Deus e oprimido, mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido e afligido, mas não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como a ovelha muda perante os seus tosqueadores, assim ele não abriu a sua boca. Como que você vai identificar quem é o dono disso daqui, ser ele Jesus, se você não conhecer na antiga aliança esse enunciado? Então não dá para separar uma coisa da outra. Como é que você vai saber o local do nascimento dele só pelo Novo Testamento? É preciso ver, porque é que mostra lá em Miqueias 5:2: e tu, Belém, Efrata, posto que pequena sobre as milhares de Judá, de ti me sairá o que governará em Israel, e cujas saídas são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Está falando do lugar aonde haveria de nascer o Messias. Então não pode abrir mão do Antigo Testamento.
na antiga aliança, no Velho Testamento, no Antigo Testamento, você lê a descrição exata de como é que seria a sua morte no futuro. Não basta você ler no Novo Testamento como ele morreu. É preciso que você leia no Antigo Testamento que fala como ele morreria. Entendeu? Não dá para desvincular um do outro. O Salmo 22:1 fala assim, ó: Deus meu, por que me desamparaste? Porque te alongas do meu auxílio e das palavras do meu bramido. Todos os que me veem zombam de mim, estendem os lábios e meneiam a cabeça, dizendo: confiou no Senhor, que livre-o, pois nele tem prazer. Como água me derramei, e todos os meus ossos se desconjuntaram. O meu coração é como cera, derreteu-se no meio das minhas entranhas. A minha força se secou como um caco, e a língua se me pega ao paladar, e me puseste no pó da morte. Pois me rodearão cães, e ajuntamento de malfeitores me cercou. Transpassaram-me as mãos e os pés. Poderia contar todos os meus ossos. Eles vêm e me contemplam, repartem entre si as minhas vestes e lançam sorte sobre a minha roupa. Meu Deus. Não é o retrato do crucificado? Mas é só o Novo Testamento, o retrato, contemplar. É preciso ver antes como seria. O Salmo 69:21 diz assim, ó: deram-me fel por mantimento, e na minha sede me deram a beber vinagre. E o Salmo 16:10 fala da ressurreição: pois não deixarás a minha alma no inferno, nem permitirá que o teu servo veja a corrupção. Então seria muito difícil compreender plenamente. Eu digo compreender plenamente. Não dá uma olhadela, uma leitura curiosa, uma leitura superficial. Não, para você encher-se de sabedoria, para você ter pertinência no brandir da espada poderosa, na defesa da tua fé, como diz o apóstolo Judas, que fala que convém batalhar. O apóstolo Judas, na sua carta, diz: convém batalhar. Batalhar é guerrear, é espadejar, batalhar pela fé. Glória a Deus. Batalhar pela tua fé, defender a tua fé, fundamentar a tua fé. Nós não podemos continuar nesse estado de coisas, esse estado eclesiológico existencial que perdura sob um estigma da ignorância. É isso que é verdade. Ser crente é meio que sinônimo de gente que não tem boa formação. Um estigma que paira sobre os crentes. Ser crente é meio que sinal de gente que não fez uma faculdade, porque quando faz faculdade, aí já fica tudo sábio e sai da igreja e vai embora. Conheço tantos, eu não entendo isso, essa dimensão eu não entendo. Que as pessoas aprendem, vai estudar matemática, e aí descobre que Deus não existe. Meu Deus. Vai estudar filosofia e descobre, põe aspas para esse descobre aí, né? Descobre que Jesus é uma invenção, Meu Deus. é um aventureiro que caiu de paraquedas na história da humanidade, que não pretendia ser herói, e fizeram dele um herói, como diz lá o Raul Seixas, né? Eu não sou besta para tirar a onda de herói,
fascinado, sou um cowboy. Cowboy fora da lei. Meu Deus. E aí ele fala de Jesus Cristo. Ou seja, ele está falando que eu não sou besta para tirar a onda de herói e querer morrer crucificado numa cruz. Chama na cara dura Jesus de ignorante, de besta. A palavra dele lá que ele chama. Meu Deus. Entende? As pessoas estudam, entram numa faculdade, geralmente filosofia, sociologia, e aí descobre o ovo de Colombo, acha que agora está num patamar superior, agora eu fiz faculdade, agora eu sou inteligente, não vou mais para a igreja. É preciso varrer de entre nós o estigma da ignorância que paira sobre a igreja pelo simples fato de nós não defendermos com pertinência as razões da nossa fé. Verdade. É preciso conhecer, e as pessoas vêm com umas perguntas tão bobinhas, mas tão bobinhas, tipo assim, por exemplo, mas quantos anos tem a Bíblia? A Bíblia já passou por várias gerações. Isso aí não é as mesmas coisas que foram escritas, que está escrito aqui, não, já mudaram tudo. Todo mundo aqui já ouviu esse tipo de pergunta. E o pior é que os crentes ficam assim, meio sambando que nem azeitona na boca da banguela. E não sai dessa. E fala assim, mas Caim, com quem Caim casou? Não tinha só ele, não sei o quê. Como é que ele matou, fugiu para lá, casou com quem? Mas com quem ele casou? Aí pega o crente com ele na parede, espreme ele até sair o sumo. E sai aí todo glorioso, assim. E o crente fica lá perdido. Entende? É tanta coisa. A mente de Cristo está no crente, não é para ele ficar arrogante, soberbo e dizer, eu tenho a mente de Cristo, eu sou participante da natureza divina, o Espírito Santo me ensina todas as coisas, eu tenho o Espírito Santo. E daí? A Bíblia diz que o Espírito Santo te fará lembrar. Aleluia, Jesus. Não é adivinhar, a adivinhação é pecado. Você não pode adivinhar. Você tem que lembrar. Diz que você não precisa se preocupar quando você se comparecer diante de alguém que vai te botar num estreito lá, botar você num aperto, deixar você na saia justa. Não precisa se preocupar, porque na mesma hora o Espírito Santo te fará lembrar. Glória a Deus. O Espírito Santo te fará lembrar. Lembrar do quê? Lembrar do quê? Lembrar daquilo que você leu até ficar satisfeito. Aleluia, Jesus. Aí ele vai te fazer lembrar. Sabe por que você não lembra? Está vazio. Não comeu, não leu, não viu, não examinou. A Bíblia diz, o Senhor Jesus falou, examina as Escrituras, buscai no livro. É preciso ter esse hábito, só o hábito dessa aplicação maciça, doses maciças da palavra é que vai banir definitivamente o estigma da ignorância que paira sobre a igreja do Senhor Jesus. Aleluia, Jesus. Meu Deus. A revelação das Escrituras Sagradas, eu estou falando fazendo essa amarração entre o Velho e o Novo Testamento, para de certa forma refutar a ideia de que a antiga aliança não tem nada a ver conosco, e também para deixar claro que
a antiga aliança, ela foi dada para o povo judeu, e ela cumpriu a sua função para aquele povo. Era uma aliança específica com o povo judeu, mas ela é pano de fundo para a nova aliança, porque Deus é um Deus de alianças. Deus não aparece na história da humanidade como um trovão, como um Deus grego. Não, Deus como Zeus, ou como o do tridente lá, o do mar, né? Esqueci o nome dele agora, ou como um Deus egípcio. Não, Deus estabelece relacionamento via aliança, e aliança é testamento. A tradução de aliança é testamento, e tem o Antigo, que são 39 livros, e depois tem o Novo, com 27 livros. E esse Antigo Testamento, antiga aliança, é uma aliança que foi feita entre Deus e o povo hebreu. Gênesis 15:17, na pessoa do Abraão, né, obviamente. Diz assim: e sucedeu que, posto o sol, houve escuridão, e eis um forno de fumaça e uma tocha de fogo que passou por aquelas metades. Naquele mesmo dia fez o Senhor uma aliança com Abraão, dizendo: a tua descendência tenho dado essa terra, desde o rio do Egito até o grande Eufrates. E depois o 17:1 diz assim, sendo pois Abraão da idade de 99 anos, apareceu o Senhor a Abraão e disse-lhe: eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda em minha presença e ser perfeito, e porei a minha aliança entre ti e mim, e te multiplicarei grandissimamente. Quanto a mim, eis a minha aliança contigo. Serás o pai de muitas nações, e não se chamará mais o teu nome Abrão, mas Abraão será o teu nome, porque por pai de muitas nações te tenho posto, e estabelecerei a minha aliança entre mim e ti, e a tua descendência depois de ti, em suas gerações, pois aliança perpétua para ti ser a ti por Deus, e a tua descendência depois de ti. Disse mais Deus a Abraão: tu, porém, guardarás a minha aliança, tu e a tua descendência depois de ti nas suas gerações. Aleluia, Deus. Glória a Jesus. Está claro, Deus fez uma aliança com o povo judeu, e essa aliança está registrada no Antigo Testamento. Gênesis 28:10 diz assim: partiu pois Jacó de Betseba e de Beerseba, e foi a Arã, e chegou a um lugar onde passou a noite, porque já o sol era posto, e tomou uma das pedras daquele lugar, e a pôs por seu travesseiro, e deitou-se naquele lugar, e sonhou, e eis que uma escada posta na terra, cujo topo tocava nos céus, e eis que os anjos de Deus subiam e desciam por ela, e eis que o Senhor estava em cima dela, e disse: eu sou o Senhor, Deus de Abraão teu pai, e o Deus de Isaque. Esta terra em que estás deitado darei a ti e a tua descendência, e a tua descendência será como o pó da terra, e estender-se-á ao ocidente, ao oriente, ao norte, ao sul, e em ti e na tua descendência serão benditas todas as famílias da terra. E eis que estou contigo, e te guardarei por onde quer que fores, e te farei tornar a esta terra, porque não te deixarei até que haja cumprido o que te tenho falado. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Uma promessa clara, uma antiga aliança. O Antigo Testamento é a aliança de Deus com o povo de Israel, o povo de onde veio o Messias. E aí, também lá no Antigo Testamento, Deus promete uma nova aliança. Por isso tem o Antigo Testamento e o Novo Testamento, a antiga aliança e a nova aliança. A antiga aliança fala que Deus
faria uma nova aliança. Jeremias o diz em 31:31. Eis que dias vem, diz o Senhor, em que farei uma aliança nova com a casa de Israel e com a casa de Judá, não conforme a aliança que fiz com seus pais no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito, porque eles invalidaram a minha aliança, apesar de eu os haver desposado, diz o Senhor. Mas esta é a aliança que farei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei a minha lei no seu interior e a escreverei no seu coração, e eu serei seu Deus e eles serão meu povo. E não ensinará mais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo: conhecei o Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior deles, diz o Senhor, porque lhes perdoarei a sua maldade e nunca mais me lembrarei dos seus pecados. Aleluia. Deus promete uma nova aliança, uma aliança aonde Ele estaria morando como servo da aliança no coração do homem. Ele que é o Verbo, Ele que é a palavra, Ele que é o Deus Criador, Ele o Todo-Poderoso, não a sua nuvem mais, não um profeta, não, Ele. Glória a Deus, aleluia. Aquele ditado que diz: o zóio do dono é que engorda o porco, não é o milho. O zóio do dono que engorda o porco, não é o milho. O que significa que Deus decidiu vir olhar de perto. Deus decidiu se fazer homem, se fazer um igual a um de nós, para falar olho no olho, cara a cara, de igual para igual, de homem para homem. Aleluia, Jesus, glória a Deus. Não falar mais através de anjo, não falar de longe, agora é olho no olho. Aleluia. Aí ele se fez homem, aí ele comeu peixe com a gente, entrou no barco nosso, não um barco de fogo, uma carruagem, não, um barco desses nossos mesmo, de pau. Ele entrou no barco, e ele vestiu não roupas brilhantes lá do céu, não, vestiu um pano de algodão, andou de sandália, sentiu fome, bebeu água daqui do nosso planeta, Aleluia, Jesus. comeu cuscuz, entendeu? Para descer até o teu nível, desceu o Deus Todo-Poderoso, o Criador de cada estrela, de cada usina mega nuclear que está aí no universo a produzir energia, e que você bate o olho e fala: é uma estrela. Para você é uma estrela. Para um astrofísico é uma das maiores usinas nucleares que se pode imaginar, que a cada momento procede a fissão nuclear no elemento e divide e transforma em fóton, e algumas partículas de 0,2% chega por aqui, o resto se espalha pelo universo, e Deus não tem uma dessas, não tem duas, não tem 100, não tem 1000, não tem 1 milhão, Ele tem bilhões e bilhões dessas coisas. Aleluia, Jesus, glória a E Deus. Ele desceu até o teu nível, a altura do teu olho, Glória a Deus. para falar cara a cara com você. É verdade. E depois, ele foi embora, e depois de haver ido embora, ele prometeu que voltaria, e você seria o tabernáculo
a respeito do Espírito Santo, que aquele que tem a unção sabe todas as coisas e não precisa que ninguém te ensine coisa nenhuma, porque Ele te ensina todas as coisas. Glória a Deus. Esse é o caráter da nova aliança, selada com o Deus Todo-Poderoso, que se fez homem para comunicar o recado, Glória a Deus. sem meias palavras, sem truncar, sem o perigo de fazer confusão, e fez tanta confusão. E por que faz confusão? Porque a potencialidade foi lançada. O homem tem o Espírito, o homem tem a unção, o homem tem a promessa, o homem tem a mente, o homem tem o preparo, o homem tem a cooperação, o sunergoi, a cooperação, a operação co-sunergoi. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. O que falta é só posicionamento, é só dizer eu quero. Eu não canso de citar o irmão Francisco de Melo, porque o testemunho do irmão Francisco ele é um exemplo tremendo, porque quando ele se converteu, ele ficou tão desesperado pela Bíblia, que numa noite ele leu 3 vezes o livro do Apocalipse. Numa noite. Ficou tão desesperado, querendo comer a Bíblia, querendo comer, e que entrava no quarto dele, trancava a porta para ninguém incomodar, e lia até ficar com febre de tanto ler a Bíblia. E a mulher batia na porta assim, e ele abria a porta, ele enfiava a marmitinha assim, ele fechava a porta, e ele comia a marmitinha, devolvia a marmitinha e continuava lendo. Desesperado, mas foi uma sede, mais uma sede. Eu fico admirado que os crentes recebem Jesus Cristo, e ao receber Jesus, ele recebe automaticamente, é automático mesmo. Quando alguém recebe Jesus Cristo, é automático, vem o Espírito Santo habitar nele. Para ser crente, tem que vir o Espírito Santo. E vir o Espírito Santo não é sentir arrepio, não é sapatear, não é falar em línguas. Receber o Espírito Santo, você não sente nada, pode até sentir um monte de coisa, mas pode não sentir nada também. É uma questão de crer. A palavra diz que quando você confessa Jesus, o Espírito vem, pronto, acabou, crê nisso e chega. Todo crente tem o Espírito Santo, todo crente tem. A Bíblia diz: aquele que não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Então todo crente tem. E o Espírito Santo não vem por aquelas regrinhas que dão assim, falar assim, ó, se você falar glória, 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 aí você é batizado do Espírito Santo. Ah, fala sério, para com isso, lê a Bíblia. Por favor, não paga esse mico, lê a Bíblia. Aleluia, Jesus. Aí você vai ver que o apóstolo Paulo não fala assim, irmãos, vocês deveis dizer assim, glória, 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 e serão batizados do Espírito Santo. Você não vai ver isso na Bíblia. Mas porque você não tem conhecimento. Aí chega um fanfarrão e fala isso, você acredita que não tem Bíblia dentro de você. Aparece um fanfarrão distribuindo dente de ouro, a cantaela vai tudo atrás dele. Abre a boca, os crentes fazem assim. Aí ele abre o dente de ouro para todo mundo. Mas aonde? Aonde? Eu vi Jesus multiplicou pão, mas não distribuiu dente de ouro. Não vi. E para quê? Para que distribui? Para que dente de ouro? Não muda caráter? Não transforma nada? Aparece um sujeito que tira o paletó e faz assim com o paletó, faz assim, ó. Aí cai um monte, a igreja cai todinha no chão e a cantaela vai toda atrás. Outro sopra no microfone e faz assim, ó. E a cantaela cai, tudo que nem fruta madura. Mas por que acontecem essas coisas? Não tem Bíblia, não tem Bíblia.
exemplo, o pastor aqui, o pastor João Pedrosa, Marcos Pedrosa, ele me deu, João Marcos Pedrosa, João Marques, né? João Marques Pedrosa, ele me deu, de tão empolgado que ele ficou, isso também para mim é um exemplo muito grandioso, ele me deu 2 vezes o mesmo livro. E para desaforo eu li 2 vezes. Por quê? Porque uma pessoa, quando escreve um livro, ele fica querendo divulgar aquilo que escreveu, não é verdade? Porque aquilo que a gente escreve é o pensamento da gente a respeito, pode ser sobre a Bíblia, mas é o pensamento teu a respeito daquele texto, do livro. Então, a gente quer divulgar, isso é muito natural, pois o Espírito Santo também é igual. A hora que ele entra, ele provoca sede. Isso é natural, a pessoa tem fome da Bíblia. A hora que o Espírito entra, ele tem fome das Escrituras Sagradas. Quando eu me converti, era tanta fome, mas tanta fome, que eu fiz um acordo com Deus. Olha, a gente, na simplicidade, quando a gente converte, a gente fica meio fanático, a gente faz coisa muito ingênua, né? Eu fiz um acordo com Deus de ler a Bíblia capa a capa. Só que capa a capa para mim era ler todas as letras que tinha, não podia pular nenhuma. Aí então eu abri a Bíblia, no primeiro aqui deu, Bíblia Sagrada, ali. Aí depois li, a Bíblia Sagrada, contendo o Velho e o Novo Testamento, traduzido por João Ferreira de Almeida, edição Sociedade Bíblica Brasileira, Barueri, página 2. Eu fui lendo, li o número da página, li todo o índice, li a publicadora, fui lendo tudo, mas comi cada letra, até o número da página, lia tudo. E sabe como que eu li? Eu li no metrô. Trabalhava na televisão cultura. Eu falei assim, eu não vou ficar perdendo tempo aqui olhando para a cara dos outros assim. Eu vou aproveitar para ler a Bíblia no metrô. Vou tornar útil o meu tempo. E li. Foi pouco tempo, li a Bíblia só no metrô. O que é isso? O Espírito Santo, quando ele entra, ele provoca, porque ele que é o autor da Bíblia. Só que às vezes a preguiça, nosso corpo às vezes ele é programado no vício do velho homem, e aí a nova criatura nasce, mas o velho homem ainda domina, e a gente fica preguiçoso, e o Espírito dá o viés para a gente ler, ele dá o comando para a gente ler, mas aí a gente resiste, fica com preguiça. Sabe que eu também tive preguiça de ler a Bíblia. Eu não sou super-homem, eu sou normal. Eu tinha preguiça e me dava sono. Eu lia vários livros de filosofia, não dava sono. Eu pegava a Bíblia para ler, não dava sono. Ele não pensa que é capeta não, viu? Não é capeta não. Não adianta expulsar, não, é só tomar vergonha. Não tem que expulsar. Tem que ser teimoso, turrão. Sabe o que eu fiz? Eu tinha uns 2 anos de convertido. Eu ia lá para o meu lugarzinho de oração e lia a Bíblia assim, ó. A hora que dava o sono, eu ficava assim. Meio em pé, meio agachado. Para não dormir, chega, eu ficava tremendo, com as pernas tremendo assim, ó. Tremendo, e lendo. Eu falei assim, agora dorme, quero ver você dormir. Quero ver se você consegue dormir assim. E lia. Tem que partir para mostrar quem é que manda nesse barraco. Se é o barraco que manda, ou se é você que manda. Você mora no barraco. Ou o barraco domina você, ou você domina o barraco. Aí você que sabe. Entende? Às vezes a gente vai ler a Bíblia e aí dá sono e já joga a culpa no diabo e fica, não, quer fazer o quê? O diabo me dá um sono, me joga um sono, então é melhor não ler. Não é diabo não. É preguiça, é vício da mente. Você só sabia ler gibi, ler revista Capricho, entendeu? As novelas não cochilam de jeito nenhum. A novela das 2, a novela das 4, a novela das 7, a novela das 8, das 9, das 10. Na hora do jornal, que a gente gosta de ler o jornal, né, de assistir o jornal, não cochila de jeito nenhum, fica assim, ligado assim, pode estar cansado. Não cochila, assiste todo o jornal. Abre a Bíblia para ler, já cochila.
Então é preciso ser radical. A crentaiada tem que sair, sabe por quê? Sair debaixo desse estigma da ignorância, porque a expectativa de Deus é que os crentes tenham um conhecimento tal que sobrepuja qualquer um a respeito das coisas espirituais. Ninguém pode saber mais a respeito de coisas espirituais do que você, porque eles leem o Allan Kardec, mas Allan Kardec não criou espíritos. Allan Kardec não é Senhor do céu e da terra. Você tem o Criador do céu e da terra. Ninguém pode saber mais do que você a respeito de eternidade, a respeito de vida depois da morte, a respeito de espíritos. Tem crente que vive arrepiado. Passou um espírito aqui perto de mim, fiquei arrepiadinho, fiquei arrepiadinho. Para com isso, fala sério. A gente precisa conhecer os fundamentos, estabelecer um lastro fundamental no interior para nortear a conduta de vida. Estabelecer a palavra, principalmente o Novo Testamento, como lastro fundamental no nosso interior, para nortear pensamentos, postura, comportamento. E não pensa que se você estabelecer propósito para essa empreitada, não pense que você vai ficar sem assistência pesada. O Senhor tem maior interesse do que você. Se você começar a empreitada, você vai ver como o Senhor investe pesado nesse sentido na tua vida. Glória a Deus. Deus tem todo o interesse. E a antiga aliança, ela foi escrita em outras línguas, foi escrita tem texto até em aramaico, que é uma das línguas mais antigas, né? Mas foi a maioria escrita em hebraico, e depois, né, a Septuaginta foi uma versão grega do Antigo Testamento, que foi inclusive a Bíblia que existia na mão dos primeiros crentes. Os primeiros crentes não tinham a Bíblia conforme a gente tem hoje. Os primeiros crentes tinham na mão deles só a Septuaginta, porque o Novo Testamento estava sendo escrito durante os primeiros 50 anos, é que foram escritos os livros do Novo Testamento que a gente conhece. E só no fim do primeiro século é que já estava consolidada a aprovação dos 4 evangelhos como livros canônicos. Um livro canônico é um livro que serve de padrão. Canon é padrão, é medida. Então o livro tornou-se padrão, tornou-se medida. No fim do primeiro século é que foi, quando estava sendo escrito, o último livro a ser escrito foi o livro de as cartas de João, e naquela ocasião é que ainda os evangelhos estavam sendo ainda estabelecidos como livros canônicos. E só no fim do segundo século é que as cartas paulinas, a maioria delas, e as outras 7 cartas também, tornaram-se cartas, livros canônicos. Então não era assim, como eu disse logo na introdução, a Bíblia é uma revelação progressiva. E no começo, os cristãos não tinham as cartas do apóstolo Paulo, não tinham os evangelhos de Jesus Cristo, não tinha isso ainda.
Isso estava sendo escrito. Só no fim do 3º século é que estava decidido quais eram todos os livros do Novo Testamento. Só no fim do 3º século. E só no fim do 4º século é que ficou fechado quais seriam, que não entra e nem sai nenhum mais. É esse daqui, e fim de conversa, e acabou. E esses livros que estavam sendo escritos, já por uma providência, que aí faz parte daquela visão mais abrangente da plenitude do tempo, que era a popularidade de um certo grego, de uma certa linguagem, de um certo dialeto grego, que era falado pelo povão, pelas massas, que era o grego koiné. Então, nessa língua estava sendo escrito os livros do Novo Testamento. Depois veio várias versões, porque inclusive essas versões é que chegaram a nós, né, em latim, em siríaco. Essas versões é que chegaram a nós e estão todas lá no Museu da Bíblia. Todas não, pelo menos a maioria, né, estão no Museu da Bíblia lá em Londres e podem ser consultados até hoje. É claro que ninguém tem acesso assim deliberado, mas pesquisadores e tal têm acesso a esses livros, que são os mais antigos manuscritos a respeito das Escrituras Sagradas. As pessoas falam sem conhecimento, quando dizem assim: mas foi transformado e as pessoas mexeram nesses textos. É porque não sabe de nada, já está falando pelos cotovelos. As coisas não são assim bagunçadas. Além do que, nós estamos falando de Deus. Aleluia. E quando se fala de Deus, tem o sobrenatural que acompanha. A Bíblia fala que Deus testifica. Para mim isso é cabal. Para mim isso é fundamental. O mistério da testificação. Ninguém, nem um fundador de religião, nem um filósofo, nem um sábio, nem um manipulador de multidões tem o poder da testificação. A testificação é um mistério entre Deus e aquele que crê em Jesus Cristo. É a testificação que leva o crente para as fogueiras da Inquisição sem negar Jesus. É a testificação que faz com que as pessoas permaneçam em Cristo Jesus, a despeito de quaisquer que sejam as adversidades. É a testificação, porque a testificação é um testemunho íntimo, direto de Deus nas entranhas daquele que crê. A Bíblia diz que o Espírito de Deus testifica com o teu espírito que você é filho de Deus. Eu não entendo, mas eu estou testificado. Eu percebo dentro de mim, eu tenho a convicção. Eu não sei transformar isso em discurso, mas eu tenho a convicção. Eu não tenho conhecimento, não tenho sabedoria para expressar aquilo que eu sou, mas eu sei que eu sou. Eu sei que eu sou. Eu sou um filho de Deus. Eu tenho o selo, eu tenho o carimbo, eu tenho a chancela do seu anel como um selo no meu coração. Se você passar o raio-x, não pega. Se você tentar alcançar com o pêndulo do hipnotizador, não alcança. Se você deitar no divã e for escarafunchado no teu id pelo seu psicanalista, também ele
é o único que tem acesso ao código existencial da criatura formada à imagem e semelhança de Deus. É o próprio Deus que deu a faísca da vida. Aleluia. E é lá no secreto da faísca da vida que saiu das suas entranhas quentes, quando soprou o barro e o homem fez-se alma vivente. É lá no cerne dessa criatura que Deus chancela com o seu anel e diz: é meu. Propriedade privada, pertence ao Deus eterno, foi comprado com o sangue de Jesus Cristo. Podíamos prosear mais, mas o assunto é tão extenso que dá apenas para arranhar a superfície. Deus te abençoe em nome de Jesus.